Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias junto comigo. O livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 27. Primeira Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 27. Todos acharam? Já está aqui no telão, né, queridos? Está escrito assim: certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios de oferta? Porque, Eli, você honra seus filhos mais que a mim, pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, o Deus de Israel: prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso jamais acontecerá, porque eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Amém, queridos? Somente até aí. Feche os seus olhos por um instante, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus querido e Deus maravilhoso, eu quero nessa noite te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui ministrando a Tua palavra. Eu sei, ó Pai, que não é por mérito, que se fosse por meritocracia, homem nenhum poderia, Senhor, ministrar a Tua palavra, mas é pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, esse amor que é tão grande, que estão aqui os Teus filhos nessa noite, Pai. Essas pessoas que o Senhor entregou o Seu único Filho Jesus Cristo para morrer por cada um delas. Eu sei o quanto o Senhor ama cada uma dessas pessoas, eu sei o quanto o Senhor me ama. Então, ó Pai, usa a minha vida para ser um instrumento de bênção, um instrumento de vitória, a Tua voz nessa noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, eu sou o pastor Marcos, minha esposa está ali, minha linda esposa Daniele, meu filho César. Somos casados há mais de 23 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, e viemos lá da cidade de Piranguinho. Eu não sou piranguense, eu sou baiano. Oxente, my love. Eu vim da Bahia com 3 anos de idade. Morei em São Paulo 33 anos. E há 15 anos nós se mudamos aqui para Minas Gerais. 14 anos e meio em Piranguinho. E já vamos fazer um ano aqui na cidade de Extrema. Em São Paulo eu trabalhava em empresa, indústria, tinha comércio. E Deus nos chamou um dia para ir para Piranguinho ministrar a palavra. Não foi fácil. Uma vida estabilizada, filho pequeno, esposa com 24 anos de idade e um desafio enorme pela frente. Mas tínhamos a certeza que Deus estava conosco. Foram 3 meses de oração, nós e a igreja, até Deus confirmar todas as coisas. Nos mudamos para Piranguinho e começamos a fazer o trabalho nas ruas. Não tínhamos um templo físico para se reunir e buscar a presença de Deus e adorar a Deus. Mas nós tínhamos as nossas casas. Então nós saíamos pelas ruas durante o dia, convidando os drogados, convidando as pessoas que
e usavam drogas, e todas as pessoas para irem em nossos lares. E nós ali começamos esse trabalho. 3 meses depois, o Senhor nos abençoou, alugamos um ponto e começamos. Com 1 ano de ministério, nós já tínhamos conquistado 80 pessoas naquela cidade. Talvez para você pareça pouco, mas a cidade de Piranguinho é muito pequena. E é cidade de primeira, como eu disse aqui de manhã. Você sabe o que é uma cidade de primeira? É uma cidade que quando você passa a 2ª marcha, acabou a cidade, você nem vê. De tão pequenininha que é, capital nacional do pé de moleque. Lá é feito o maior pé de moleque do mundo. Mas quando nós chegamos lá, nós declaramos que Piranguinho seria a capital nacional da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Trabalhamos bastante naquela cidade. Deus nos deu o privilégio, irmãos, de construirmos um templo próprio para 450 pessoas. Tínhamos lá no templo brinquedoteca, berçário, olha, 3 salas de aula, cozinha, uma bênção. E aí vocês podem me perguntar, e por que então você saiu de lá, pastor? Por que deixou para vir para cá? No ano de 2019, enfrentamos uma crise muito grande. No ano de 2020, minha esposa ficou enferma, ficou doente. Quase perdi a minha esposa no ano de 2020. Uma bactéria se alojou no seu estômago e ela foi emagrecendo, a ponto de chegar a quase 50 quilos. Foi momentos muito difíceis. Chegamos em nosso pastor, conversamos com o pastor presidente da época e falamos, olha, eu preciso de um tempo para cuidar da minha esposa, para cuidar da minha família. E o pastor disse, eu não tenho ninguém para enviar para Piranguinho. Como que eu faço? Os obreiros, as pessoas que tinham Piranguinho, nenhum podia ficar na igreja. E aí, meu irmão, nós ficamos mais 4 anos servindo ao Senhor, dando o nosso melhor, passando por essa luta, mas nós não abandonamos a igreja do Senhor. Porque nós amamos as vidas, como o pastor Luciano ama essa igreja. Esse zelo que ele tem pelo púlpito é um sinal de quanto ele ama vocês. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano. E então, no ano de 2023, Deus preparou um pastor que era da nossa igreja mesmo, lá de São Paulo na época, e foi para lá, para Piranguinho. E eu ouvi a voz do Senhor, confirmando que era um tempo agora para nós. Pastor Luciano, foi difícil, muito difícil. Confesso que eu chorava muito. Às vezes eu ia para o templo e passava o dia inteiro chorando, chegava em casa com os olhos desse tamanho, inchado, de tanto que chorava sem saber o que fazer. Mas um dia Deus falou comigo de uma maneira tão clara, o Espírito Santo, e ele falou para mim assim, você tem uma noiva? Eu falei, eu tenho. E ele disse, ela é sua noiva, cuide da sua noiva, vá, porque da minha noiva cuido eu. Cuida da sua noiva, e a igreja que é a minha noiva, eu vou cuidar dela, pode ir em paz. E aí Deus preparou tudo, nós viemos morar aqui na cidade de Extrema. Quando chegamos aqui, falamos, e agora? Vamos procurar uma igreja para congregar e eu vou receber a palavra de Deus. Porque quem é pastor sabe o quanto que sai, o quanto nós entregamos. Mais de 1.500 mensagens pregadas nesses 15 anos. E eu falei, agora é um tempo de eu receber, de ouvir. Começamos a procurar uma igreja. E quando nós passamos aqui na frente da igreja, meu filho disse, pai, aquela igreja é boa. Eu falei, como é que você sabe, filho? Tem uma cesta de basquete lá. Meu filho sempre gostou de jogar basquete. E nós falamos, então nós vamos visitar a igreja. E quando nós viemos aqui, nós já se apaixonamos pela igreja. Já se conectamos. Eu já tive uma admiração pela vida do pastor Luciano, que prega a verdade com coragem, tirando toda a religiosidade da igreja. Eu amei isso aí, pastor. Mas aí nós falamos, como pessoas maduras, nós precisamos ter a certeza, visitamos outros lugares. Mas era aqui que Deus nos queria. E então, né, pastor, tomamos um café e eu cheguei aqui escondido, né, pastor? Os irmãos falavam, oi, tudo bem? Você chegou aqui, né, no primeiro dia. Quem você é? Eu falei, eu sou o Marcos, servo do Senhor. Minha esposa também. E eu falei, eu vou ficar escondido. 007. Vou ficar quietinho. Se ninguém perguntar, eu não vou falar, porque eu não posso mentir. Mas se não perguntar. E nós estávamos de boa. 1 culto, 2, 3. Aí teve a festa
Uma festa em julho que teve aí. A festa caipira. E nós falamos, vamos na festa caipira? Minha esposa, vamos. Chegamos aqui, começamos a conversar com os irmãos, e então o pastor Luciano fez a pergunta crucial. O que você fazia lá em Piranguinho? Aí eu disse, nós éramos pastores. Acabou. Daí em diante já acabou. Aí fomos tomar um café, né, pastor, em casa. Depois eu fui tomar um café na casa do pastor. E glória a Deus pela vida do pastor. Louvo a Deus pela vida dessa igreja. E quero agradecer por essa rica oportunidade. Então vamos à palavra. Amém, queridos? Domingo passado, pastor Serginho pregou uma palavra aqui tremenda, né? Bispo, já falaram que é bispo. Aleluia. Evidências de Deus. Eu fiquei até pensando que ele ia cantar aquele hino do Chitãozinho Chororó. Evidência. Eu falei, meu Deus. Né? Mas ele não cantou. Tem a harpa cristã e ali era a viola cristã. Hino da viola cristã, 173, Evidências de Deus. E nessa noite Deus colocou em meu coração um tema. A recompensa da honra, o favor de Deus. Nós vimos aqui nesse texto de 1 Samuel, o pastor está ensinando esse mês inteiro, já faz uns 2 ou 3 meses que está Juízes, depois Samuel, e eu acredito que vamos ficar muito tempo, porque quando entrar na história de Davi, meu Pai do céu, vai ser uma mensagem atrás da outra, porque se tem uma vida que dá o que falar, é a vida do rei Davi, né, gente? Tantos ensinamentos de uma lição para a vida inteira. O que é honra? Nós vimos aqui primeiramente no texto, Deus falando com Eli, eu honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desonram não vão receber o favor de Deus. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que tem prazer em honrar os seus filhos, em honrar a sua igreja. O que é honra, pastor? Honra é valorizar, é colocar alguém na mais alta estima. Honra é engrandecer, honra é tratar com respeito e com dignidade quem merece. E o nosso Deus é um Deus que ama ser honrado. Honrar é um princípio divino. Quem obedece esse princípio receberá bênção e vitórias na sua vida. Amados, nós somos cristãos, tomamos a melhor decisão da nossa vida, que foi o dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, que você reconheceu que você precisava de Cristo para ser salvo, foi a melhor decisão da sua vida. Só que a nossa vida não para por aí. Enquanto nós somos cristãos e estamos vivos nessa terra, nós precisamos viver a plenitude de Deus na nossa vida. E então, por que muitas vezes entregamos a nossa vida para Cristo e passamos tantos momentos difíceis na nossa vida? A resposta é, porque a Bíblia é um livro de instruções. A Bíblia nos ensina vários princípios. Honrar pai e mãe, falar a verdade, ser obediente. E nós, infelizmente, não entendemos isso. Muitas vezes nós achamos que, por nós ter entregado a nossa vida para Jesus, garantimos a nossa eternidade, está tudo certo aqui na terra. Não. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e seguimos as instruções de Deus, nós somos abençoados. Mas quando nós não seguimos as instruções, nós sofremos derrota e temos consequência. A Bíblia é um livro de instruções, meu amado. Tudo que você precisar tem aqui na Bíblia. Se você quer ser um bom marido, a Bíblia vai te ensinar. Quer ser uma boa esposa, a Bíblia vai te ensinar. Quer ser um bom filho, a Bíblia vai te ensinar a ser um bom filho, a ser bons pais, a ser bons funcionários, a ser bons patrões. A Bíblia nos ensina tudo. Só que muitas vezes nós oramos a Deus e pedimos para Deus fazer algo na nossa vida. E a resposta de Deus para nós muitas vezes é uma instrução. E a capacidade que nós temos de seguir uma instrução e obedecer vai determinar a bênção que nós vamos chegar e a vida que nós vamos ter. Pessoas que têm dificuldade de obedecer a Deus e de cumprir a instrução de Deus, muitas vezes não alcançam o favor de Deus na sua vida. Josué disse para Deus, eu quero a cidade de Jericó. Aí Deus pegou a cidade de Jericó e colocou nas suas mãos de mão beijada. Foi assim? Não, né? Deus deu uma instrução para Josué. Chame os sacerdotes.
rodeiem a cidade durante 6 dias. No 7º dia, 7 voltas, toca as trombetas e as muralhas vão cair. E isso aconteceu porque Josué seguiu as instruções de Deus. E muitas vezes Deus tem te dado instruções para vencer, para alcançar, para chegar, para você chegar aonde você quer. Mas muitas vezes nós não temos seguido as instruções de Deus. Não obedecemos Deus. Deus tem falado conosco e nós não seguimos as instruções. Primeiro ponto, siga as instruções de Deus na sua vida. Amém, amados? E muitas vezes passamos por isso, porque muitas famílias enfrentam o divórcio. Muitas famílias cristãs têm se divorciado hoje em dia. Porque muitos cristãos têm perdido o seu emprego. Porque muitos cristãos têm vivido uma vida miserável. Porque muitos cristãos têm perdido os ministérios, como disse o pastor aqui. Porque muitas vezes não temos o discernimento de saber separar aquilo que Deus nos manda fazer e que nós precisamos cumprir princípios. Existem leis que são universais. A lei da semeadura é uma delas. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso é para cristão, católico, umbandista, espírita. Essa é a lei universal, a lei da semeadura. Então tudo aquilo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós estamos na igreja, eu como pastor, muitas vezes os irmãos chegavam na gente e falavam: pastor, nossa vida está muito difícil, está muito complicado. E quando nós sentávamos para ouvi-los, ou tinham um princípio quebrado, ou uma mal semeadura. E o que acontece? Quando você semeia um grão de milho, vai nascer um pé de milho com algumas espigas de milho. E enquanto o pé de milho não secar, o milho vai estar lá. Então, amados, muitas vezes a nossa colheita tem sido demorada para acabar. E o que eu faço então para para ter uma colheita nova? Semear uma semente nova. E ter paciência para esperar ela dar fruto, amados. Porque quando essa semente nova começar a crescer, vai sufocar a colheita velha que estava. E um novo tempo de Deus vai surgir. Um novo tempo de Deus para o seu casamento. Um novo tempo de Deus para a sua vida. Um novo tempo de Deus para o seu ministério. Mas nós precisamos semear uma semente nova a cada dia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Ser obediente é um princípio, seguir as instruções, a lei da semeadura, a lei do reconhecimento, a unção que você respeita, ela virá sobre a sua vida. Existe um livro chamado O Desígnio, eu não sei se você já ouviu falar nele. Se não ouviu, quero incentivar você a ler esse livro, O Desígnio. Esse livro vai te mostrar o seu chamado. Ele vai dizer para você o quão importante o lugar onde você está, porque o nosso chamado também é geográfico, pastor. Em algum lugar você vai fluir mais do que em outros lugares. Eu tinha um amigo, pastor, foi meu pastor durante muitos anos, eu louvo a Deus pela vida dele. Ele era pastor do nosso ministério, um homem de Deus. Tinha uma unção de Deus muito forte na vida dele. E Deus tinha um propósito com ele no Nordeste, pastor. Mas ele tinha que ir para a parte árida e ele foi para o Agreste. Sabe o que aconteceu? Esse pastor ficou 2 anos, 3 anos lá e não ganhou uma vida para Jesus. E lá em São Paulo, a igreja que ele pastoreava tinha 400 pessoas. Mas no lugar onde ele foi, não ganhou nenhuma vida. Porque o nosso chamado também é geográfico. Então a lei do reconhecimento, aquilo que você honra, a unção que você honra, você recebe ela também, você atrai ela. Se eu honro a vida do pastor Luciano, se eu reconheço, a unção que está na vida dele vem sobre a minha vida. E todos nós temos um chamado diferente um do outro. Alguns Deus chamou para usar em milagres. Talvez você conheça grandes homens que foram usados em milagres. Tem um livro chamado Generais de Deus, que vai falar a vida de grandes homens que foram usados em milagres. Talvez o seu chamado é para falar aos moradores de rua. Talvez o seu chamado é para falar com políticos. E se eu reconheço essa unção que está em você, porque eu reconheço que eu não tenho tudo, que meu irmão tem alguma coisa que eu não tenho. E se eu reconheço isso que está na vida do meu irmão, isso vem para a minha vida. Existem lugares e todos os lugares têm protocolos. Sabe qual é o desejo de todo pastor? Que a sua igreja entenda a mensagem
e que a sua igreja viva e pratique a mensagem. Esse é o sonho de todo pastor local. Que o teu povo, que ele consiga se comunicar com o seu povo de tal maneira que o seu povo entenda e pratique e viva aquilo que foi ensinado. Pastor Luciano, ele consegue se comunicar com toda a igreja. E eu vejo a igreja vivendo aquilo que o pastor tem ensinado. E isto é o sonho de todos nós. Existem lugares, amados, que tem protocolo. Na verdade, todo lugar tem um protocolo. A sua casa tem um protocolo. E uma das chaves da vitória também é saber respeitar o protocolo de cada lugar. Se você for na casa de alguém, às vezes na casa de alguém, a mesa da pessoa é redonda. Não fale que a mesa dele poderia ser quadrada, seria melhor. Não critique as coisas que tem na casa de alguém, porque aí você está quebrando o protocolo e sabe o que vai acontecer? Você jamais vai voltar lá. Porque você quebrou o protocolo, ele não te convida mais. Igreja também é assim. Respeite os lugares onde você for. Cumpra os protocolos. E você vai ver Deus agindo e você vai prosperar e vai ser abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Como podemos honrar? Em pensamentos, palavras, ações e atitudes. Como eu posso honrar alguém? Aqui dentro. Eu começo a honrar uma pessoa aqui. Eu começo a ver e dizer dentro aqui do meu pensamento que aquela pessoa é uma bênção. Aquele ministério de louvor é uma bênção. Eu estou honrando ela aqui. Eu posso honrar alguém falando para ela: olha que bênção que você é. Que maravilha. Deus é contigo. Eu vejo Jesus em você. E nós podemos honrar com atitude, presentes e pix. Hoje tem o pix, né, gente? A gente pode honrar com presentes também, amados. E desonrar da mesma forma. Nós podemos desonrar as pessoas aqui no nosso pensamento. Podemos desonrar alguém com as nossas palavras e podemos desonrar alguém também com as nossas atitudes. Tem um Provérbios 22:6 que diz assim: olha só, quando nós emprestamos os nossos ouvidos à fofoca, você não precisa nem fofocar, mas se você emprestar o seu ouvido ao fofoqueiro, você é tão fofoqueiro quanto ele, o maldizente. E tem um provérbio muito bom que diz assim, Provérbios 22:6, 22:10. Manda o maldizente embora e cessarão todas as contendas. Lugar de contenda, onde tem contenda, gente, tem gente maldizente. Onde tem fofoqueiro, tem contenda. Onde tem pessoas falando da vida dos outros, tem contenda. E aí a Bíblia diz, manda embora. Ela não manda você fazer um cafezinho e falar, vem aqui em casa. Vem aqui para nós falar da vida dos outros. Você tem alguma coisa nova para falar para nós? Está sabendo de alguma coisa? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, manda embora. Certa vez, uma irmã da igreja acabou o culto, pegou uma carona com outros irmãos da igreja. E eles estavam indo embora depois do culto, e aí começaram a falar mal do pastor. Olha só. Começaram a falar mal da gente, de mim, da minha esposa. E aí quando essa irmã começou a falar mal, a outra irmã disse, para o carro agora. Por quê, irmã? Está longe da sua casa. Para o carro, porque eu vou descer. Aí a irmã disse, por que você vai descer? Simplesmente porque você é uma pessoa muito mal agradecida. Essa pessoa estava dizendo que eu e minha esposa não tinha tempo para ela, nós não ajudava ela naquilo que ela precisava. Irmãos, essa mulher um dia nos chamou para conversar. Foi eu, minha esposa e meu filho. Meu filho tinha 5 anos de idade. Era 3 horas da tarde, estava calor. Meu filho de short, de camiseta. Eu de calça jeans, camiseta. Minha esposa de camiseta. E nós começamos a ouvir aquela mulher. E ela começou a falar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da noite. Um frio de rachar. Meu filho estava tremendo os lábios de frio. E eu falei, irmã, não acabou não?
E ela falava, não, pastor, ainda tenho muita coisa para falar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos marcar amanhã, nós voltamos amanhã para ouvir a irmã, porque está muito frio, e eu tenho um compromisso daqui a pouco. Ela falou, tá bem. No outro dia, ela vai, nós lá de novo, eu e minha esposa, e ouvimos mais 3 horas. Então 3 mais 6, 9 horas. E ela teve a capacidade de dizer que nós não ouvíamos ela. E então essa moça que disse, para o carro que eu vou descer, ela era líder na igreja. Ela disse assim, o pastor nunca me deu 9 horas. Ele nunca teve esse tempo de 9 horas para nós, os líderes, mas para você ele teve. E como você tem coragem de fazer isso? Para o carro que eu vou descer agora. Eu não ando com pessoas maldizentes. Todo ano a gente ensinava na igreja um ano inteiro sobre um tema. Um ano inteiro nós falamos sobre sabedoria. Um ano inteiro nós falamos sobre honra. Um ano inteiro nós falamos sobre a plenitude da presença de Deus, e assim era todo ano. E quando terminava o ano, irmão, a igreja estava vivendo aquilo que a gente estava ensinando. É como o pastor Luciano faz aqui. Ensina os livros da Bíblia, lições para toda a vida, e quando termina o ano, está todo mundo vivendo aquilo que Deus ensinou através da vida do pastor Luciano. Eu vi Deus fazer grandes coisas, eu vi Deus usar a vida dos irmãos, eles serem abençoados de tanta sabedoria que Deus colocava na vida deles. Porque, irmãos, muitas vezes nós falamos que temos problema de saúde, muitas vezes nós falamos que temos problema no nosso casamento, e muitas vezes nós falamos que temos problema financeiro. E na maioria das vezes nós não temos problema em nenhuma área dessa da nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? Falta de sabedoria de lidar com as coisas. Às vezes nós temos problema no nosso casamento porque falta sabedoria do marido tratar a esposa. Falta sabedoria da esposa saber lidar com o marido. Falta sabedoria muitas vezes de administrar o dinheiro que Deus tem colocado nas suas mãos. Aí você diz, eu tenho um problema financeiro, e Deus está falando, não, você não tem um problema financeiro. Você tem um problema de administração. Você precisa administrar melhor os recursos que eu tenho colocado nas suas mãos. Muitas vezes a gente fala, tem um problema de saúde, colesterol alto. Deus está falando comigo nessa noite. Triglicéridos. Aí eu falo, estou com problema de saúde. E Deus fala, você não tem, meu filho. O seu problema é que você come massa demais. O seu problema é que você gosta de pizza, de coxinha, de pastel. Ô, Pai amado. E tem pessoas que têm problema com salgado, que gostam muito de salgado. Aqui, quem gosta de salgado aqui? Levanta a mão. Quem gosta de doce? Pudim, pavê. Glória a Deus, né? Uns tem problema com doce e com salgado, e eu, meu irmão, que tenho problema com os dois. Eu como os dois. Nós estávamos numa chácara no final de ano, junto com a igreja, lá em Piranguinho, e uma irmã colocou, meu irmão, uma tigela assim, de um doce chamado... Era um pé de moleque, mas é o maior, o paçocão. Gente do céu, eu não tinha comido aquele trem ainda. Eu não tinha experimentado uma das 7 maravilhas do mundo. Quando eu comecei a comer aquele trem, eu comi 1, comi 2, comi 3. Aí depois comecei a comer escondido, porque minha esposa começou a me vigiar. Aí eu pegava um doce e ia lá atrás, eu vou lá ver um negócio lá atrás, toma. Daqui a pouco eu voltava e pegava outro, e assim acho que eu comi uns 10. Irmão, quando eu fui fazer o exame, aí o médico falou, rapazinho, tá meio alto aí o seu açúcar, a sua glicemia. Eu falei, doutor, vou lhe contar um segredo. Eu comi acho que uns 12 doces por esses dias. Será que isso influenciou? Ele disse, sim, com certeza. Então, muitas vezes, os nossos problemas de saúde são falta de sabedoria de como se alimentar. Falta de sabedoria de praticar esportes. Então, veja, por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para conduzir as nossas vidas. E toda desonra tem consequências, amado. Quando nós quebramos um princípio, temos consequência. E hoje, como nós estamos falando de honra, quando nós quebramos esse princípio de honra e desonramos, consequências terríveis vêm sobre as nossas vidas. Que consequências? Percas, separações, divórcios, divisões, sofrimento, expulsões, miséria, perca de ministério e morte prematura. Quem desonra perde o direito de permanecer na presença daquele que ama. Pastor, como isso? A Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden. Um lugar maravilhoso, tinha de tudo.
os bichinhos para lá e para cá, pé de fruta à vontade. Adão estava lá, um dia cansado, aí Adão estava entediado, o leão com a leoa, e o Adão viu o leão com a leoa, e o Adão pensou, meu Deus, que vida boa. Quem conhece a história do leão e da leoa, e sabe, né, pastor? É o sonho de todo homem ser um leão. E aí ele falou, eu quero uma mulher. Aí Deus falou, Adão está muito incomodado com ele, está muito tranquilo, eu vou arrumar uma dor de cabeça para ele. Foi isso? Não, a Bíblia diz que Deus arrumou, fez Adão dormir e criou uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora. Mas, certa vez Adão preferiu ouvir a voz da serpente, a Eva preferiu ouvir a voz da serpente do que a voz de Deus. Adão preferiu ouvir a voz da esposa do que a voz de Deus. E ali ele quebra um princípio. Ele desobedece a Deus. E então ele perdeu o direito de permanecer no jardim do Éden. Deus tirou eles de lá, colocou anjos com espada de fogo para que eles não voltassem mais. Você consegue entender isso? Lúcifer no céu, desfrutando da melhor companhia de Deus. Mas um dia se rebela contra Deus. Deus expulsa ele do céu. E daquele dia em diante, Lúcifer perdeu o direito de desfrutar, de morar no céu junto com Deus. Muitos casamentos têm se destruído. Muitas pessoas têm perdido o direito de permanecer casado com a pessoa que ama, porque quebrou algum princípio, porque desonrou o seu cônjuge de alguma maneira. Cuidado com quem você anda, porque os anjos, Lúcifer, quando foi expulso do paraíso, ele não saiu de lá sozinho. A Bíblia diz que ele levou 1/3 dos anjos junto com ele. Quem anda com pessoas que quebram princípio, quem anda com pessoas que desonram, pode sofrer as mesmas consequências, porque são influenciados. Sabe, aquela pessoa que desonra, marido que desonra a esposa, falando de outras mulheres, tendo amantes, mulheres também que têm amantes, e aí você começa a se envolver com essas pessoas, e daqui a pouco você vai fazer a mesma coisa que ela fez também. E aquela pessoa vai perder o seu casamento, e em algum momento o seu casamento também vai embora. Quem eu devo honrar? Primeiro, pai e mãe. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, que os seus dias serão prolongados na terra e tudo te irá bem. Esse é o primeiro mandamento com bênção. Eu posso louvar a Deus pela vida do meu filho, que tem nos honrado sempre. Meu filho, quando recebeu o primeiro salário dele, levou a gente para almoçar fora. Meu filho pegou os avós e levou para tomar um café na melhor padaria que tinha na cidade onde nós morávamos. Porque ele aprendeu em casa que nós valorizamos os princípios de Deus. Nós sempre honramos os nossos pais. Sempre que nós podíamos, chamava o meu sogro e minha sogra, fazíamos um jantar em casa, minha mãe mora longe, e ali, além de nós darmos o jantar, nós ainda dávamos um presente para eles. E eles ficavam constrangidos e falavam, por quê? Porque nós queremos honrar você. Porque quando nós honramos, nós recebemos a recompensa da honra, e é Deus quem vai nos honrar. E Deus tem nos abençoado tanto. Eu fui um filho que sempre honrei pai e mãe. Disse aqui de manhã, quando recebi o meu primeiro salário, foi num pacotinho, daqueles pacotinhos aqueles envelopes pequenininho marrom. Talvez as pessoas mais velhas aqui receberam alguma vez nesse envelope. Eu entregava o envelope para minha mãe, ela me dava uma parte desse dinheiro para mim comer pastel, porque eu gostava muito de pastel, mas eu ainda gosto de pastel até hoje, viu, irmão? E aí, um pouco para tomar uma tubaína e o resto era tudo para minha mãe.
Quando meu pai estava construindo a nossa casa em São Paulo, eu falei para ele: pai, vamos combinar o seguinte, o Senhor cuida da casa e o meu pagamento é só para comprar o material de construção da nossa casa. Quando nós estávamos para terminar a nossa casa, eu fui demitido do emprego onde eu estava. Peguei todo o dinheiro, entreguei para o meu pai e falei: compra o piso, porque nós morávamos, a nossa casa não tinha piso. Compra os vidros da janela, porque na nossa casa, quando nós entramos para dentro dela, não tinha vidros, tinha aquele plástico preto fechando os vidros. E eu experimentei o favor de Deus e a bênção de Deus na minha vida, porque fui um filho que honrou pai e mãe. Quem eu devo honrar? Honrar também o seu cônjuge. Mas antes disso, olha aqui, jovem, você que está me ouvindo. Filho que não honra pai e mãe, não honrará ninguém nessa terra. Filho que não honra pai e mãe, não vai honrar os pastores, não vai honrar os professores. A maioria dos filhos que dão problema em qualquer lugar são filhos que não honram os seus pais. Honre os seus pais. Obedeça os seus pais. Minha mãe me ensinou algo. Minha mãe falou assim: filho, cuidado com quem você for se casar. Preste muita atenção. Se essa moça não honrar o pai e a mãe, certamente não te honrará. E eu me lembro de uma situação, eu nunca namorei, né, filha? Nunca. O homem aqui nunca namorou, né? Mas eu me lembro de uma situação antes dela, né? Em que eu tinha uma moça, eu estava sendo namorado por essa moça, a moça meio namorada por mim, e um dia ela falou: vai lá na minha casa tomar um café. E eu falei: então eu vou. Quando eu cheguei lá, eu conheci a família, irmão. Essa moça começou a gritar com a mãe, de uma tal maneira, que eu parei e fiquei olhando assim. E eu lembrei das palavras de minha mãe: se ela faz isso com os pais dela, o que ela não vai fazer comigo? Peguei o caminho da rua e nunca mais voltei. Então você, jovem, presta atenção quando for escolher alguém. Veja como ela trata os seus pais. Porque se ela não tratar os pais dela bem, não vai ser diferente com você. Amém? Honre o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo. Porque quem desonra o cônjuge perde o direito de permanecer casado junto com ela, ou junto com ele. Faça o melhor pelo seu esposo, faça o melhor pela sua esposa. Que tipo de esposa você é? Uma esposa parteira ou uma esposa coveira? Como é que você tem tratado o seu marido? Porque existem esposas que são coveiras. Enterra os sonhos do seu marido. Põe o seu marido para baixo. Mas existem as esposas que são parteiras. São aquelas que ajudam o seu marido nos seus projetos. Traz a luz. Traz esperança para ele. A minha esposa, eu me lembro num momento muito difícil da minha vida, eu estava em crise. Eu estava em crise comigo mesmo, pastor. E um dia, num domingo, estávamos se preparando para ir para a igreja. E ela me abraçou. Passou a mão no meu cabelo, assim. Viu que eu estava cheiroso, né? Aquele negócio de mulher. E falou para mim assim: você sabia que eu tenho muito orgulho de você? Você sabia que eu tenho muito orgulho daquilo que você faz? Amado. Eu estava lá embaixo, quando ela falou isso para mim, eu falei: eita, já levantei e falei: eita glória, agora eu vou para a igreja, vai ser uma bênção. Meu irmão, fui para a igreja, e glória, e aleluia, e alalá, oh glória, aleluia. Porque eu tenho do meu lado uma esposa que é parteira. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que em todos os momentos tem me ajudado, tem sido amiga, companheira, tem sido fiel ao meu lado. E você, que tipo de esposa você tem sido? Você tem honrado o seu marido ou tem desonrado o seu marido? E você, marido, como tem se comportado com a sua esposa? Você tem honrado essa mulher que está do seu lado? Tem falado para ela o quanto ela é importante para você? Tem demonstrado o quanto ela é importante na sua vida? O quanto de coisa vocês já conquistaram junto por causa dela? Irmão, antes de eu casar não tinha nada, irmão. Pastor, não tinha nada antes de eu casar. E hoje eu tenho uma esposa e um filho para criar.
Não tinha nada. Hoje eu tenho uma esposa e um filho para criar. Quem encontra uma esposa, encontra uma bênção, meu irmão. E às vezes eu quero abençoar minha esposa, não só com palavras, eu falo, amor, vou te abençoar. Pego R$10, entrego na mão dela, fala, vai lá, compra 2 calças, 3 camisetas, traga R$5 para nós ir jantar fora depois. Misericórdia, irmão. Olha lá, vai apanhar quando chegar em casa. Sempre que eu possa honrar minha esposa, a vida de mulher não é fácil, leve sua esposa para almoçar fora. Separe um dinheiro todo mês para isso. Todo mês eu dou uma mesada para minha esposa, para ela comprar as coisinhas dela. E Deus tem me abençoado muito por causa disso, a minha casa e a minha família. Eu tenho um filho que me honra. Eu tenho uma esposa que me honra. E eu procuro ser um pai que honra e um marido que honra também. Eu quero incentivar você a fazer isso também nessa noite. Honre ao seu patrão. Seja uma pessoa honrada no seu trabalho. Efésios 6,5 diz, honre ao teu patrão como você honra ao Senhor, seu Deus. Como você tem servido na empresa onde você trabalha? Você tem servido lá como você serve ao Senhor, seu Deus? Como você quer ser promovido se você não honra? Se você só chega atrasado? Eu não estou falando de uma vez, não, estou falando direto. Tem pessoas que chegam atrasadas todos os dias. Tem pessoas que faltam por qualquer coisa sem justificativa. Como será promovido dessa maneira? Como você vai ser promovido se você é indisciplinado? Você sabia que se você faz só o que manda, você é um servo inútil? Jesus disse que se nós fizermos somente o que nos manda, nós somos um servo inútil. Hoje não tem mais lugar no mercado de trabalho para pessoas que fazem só o que mandam. Você tem que ser proativo, meu irmão. Você tem que ser proativa, minha irmã. Você tem que andar para frente. Eu trabalhei numa multinacional, entrei como auxiliar de produção, lá em São Paulo. Com 5 anos eu já era líder. Já liderava uma equipe de pessoas com 20 anos, 25 anos. Foi fácil? Não. Mas eu honrava o lugar onde eu trabalhava. Certa vez eu fui indicado para uma promoção. Eu ia sair da produção e ia para a qualidade, que era uma área que eu gostava muito. Meu gerente me indicou. E quando eu fui para fazer a entrevista com o gerente da qualidade, estava indo tudo muito bem. Olha, o seu gerente falou muito bem de você, assim, beleza pura. Agora me diga, qual a sua religião? Eu falei, eu sou evangélico. Quando eu falei isso, ele torceu o nariz, irmão. Torceu o rosto assim. O nariz é difícil, né? Torceu o rosto. E eu falei, por quê? Ele disse, porque a pessoa que eu vou demitir para contratar outra é evangélica. Essa pessoa falta direto, chega atrasado direto. Essa pessoa falta e diz que estava numa vigília. Não para de falar 1 minuto na sessão onde trabalha. E eu disse, olha aqui, a Bíblia nos ensina que nós devemos servir ao nosso patrão, como servir ao Senhor nosso Deus. Acabou a entrevista ali. E eu perdi a vaga por causa disso, irmãos. Por causa de alguém que desonrava o lugar onde trabalhava. Então eu quero incentivar você, meu irmão. Honre. Vão te chamar de pelego. Honre. Amado, eu trabalho... Deus tem me abençoado muito aqui nessa cidade. Eu entrei numa empresa com 2 meses, teve uma vaga para liderança. E eu concorri a essa vaga apenas com 2 meses de empresa. E quando o supervisor da vaga viu meu nome lá, falou, eu quero esse cara. Você sabe por quê? Porque eu trabalhava em outra área da qualidade. Mas um dia esse supervisor, ele perdeu os 3 líderes dele. Ele ficou sozinho. Um supervisor que ia para a máquina, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro, porque os 3 líderes pediram a conta. Não era a minha área. Mas vendo o sofrimento dele, eu fui ajudar. Então o que eu podia fazer para ajudá-lo? Eu saía, eu resolvia os meus problemas e ia lá e ajudava ele. Resolvia os meus problemas e ia lá e ajudava ele. E aí então, quando teve a seleção, que ele viu meu nome lá, ele falou, eu quero esse cara. Eu quero ele para trabalhar comigo. A minha supervisora não quis me liberar, mas eu falei, vai ganhar mais? Falou, vai. Eu falei, eu vou para lá. Hoje nós trabalhamos juntos, ele é pastor também, é pastor há 2 anos. E as pessoas de antigamente dizem que ele só andava com a cara fechada na firma, cara de bravo.
Hoje ele abraça eu, sai abraçado dando risada. Aí nós ficamos dando risada um com o outro. Aí incomoda as outras pessoas que dizem, por que vocês estão dando risada? Sabe por quê, irmão? Porque eu honro a vida dele. Lealdade. Eu participo de reuniões que às vezes ele não está. E quando eu estou nas reuniões e alguém começa a falar mal dele, eu falo, pode parar. Para de falar, porque ele não está aqui para se defender. E se você não parar de falar, eu irei defendê-lo. Isso pode ser o gerente, porque eu aprendi que um princípio da nossa vida também é ser leal. Tem um livro chamado Líderes e Lealdade, ou Lealdade e Deslealdade. Leia esse livro e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu detecto todo o princípio de deslealdade. E quando eu vejo esse princípio de deslealdade, eu já saio fora disso e não permito que fale mal. Todos os dias, eu sei que o meu chefe ele gosta de tomar café. Todos os dias, ele entra às 8 da manhã. Eu entro mais cedo. 10 para as 8, 5 para as 8, eu vou lá e ponho um café na mesa dele. E ele já sabe que sou eu. O que as pessoas dizem? Eles dizem isso. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos líderes. Agora nós entramos num segundo ponto. Num outro ponto, honrar os líderes. Mateus 10, 40 em diante diz, honre o profeta e você vai receber galardão de profeta. Honre as pessoas que estão com você e você vai receber o seu galardão. E aquele que der um pequeno, nem que seja um copo de água para meus pequeninos, também não vai deixar de receber. Eu aprendo que eu tenho que honrar quem está em cima de mim, quem está igual a mim e quem está abaixo de mim. Então todos os dias eu levo lá um café para ele porque ele está acima de mim. Mas uma vez ele estava na máquina trabalhando e junto com ele um operador. Sabe quantos cafés eu levei? 2 cafés. Um para o meu chefe e outro para o operador. Porque eu aprendi que eu tenho que honrar todas as pessoas. E quando eu honro, Deus me honra também. Amém, amados? Glória a Deus. Honre os seus líderes, honre os seus pastores, honre o seu ministério que Deus te deu. Deus te deu um ministério, honra ele. Aqui está o pastor Adailson, pastor de louvor. Tem um ministério de louvor aqui, ó. Honre o ministério, honre o seu líder de louvor. Não chegue atrasado. Ensaie os louvores em casa. Venha com o louvor pronto, só Jesus na causa, né, pastor? Tem dia. Honre o ministério que Deus te deu. Honre o lugar onde Deus te colocou, meu amado. E começa de baixo, porque quem é fiel no pouco, no muito, o Senhor colocará. Você tem que ser fiel e honrar aqueles que estão abaixo e aqueles que estão acima de você. Honre o seu pastor. Talvez eu vejo que o pastor Luciano, ele é um cara quietão assim, né? Mas pastor, deixa as pessoas te honrar. Porque se você não deixar a pessoa te honrar, você não vai deixar ela receber a recompensa da honra dela. Eu aprendi isso na igreja. Os irmãos às vezes vinham me abençoar. Pastor, é o dia do pastor, quero fazer um negócio. Não, não precisa não. Precisa sim. Porque se a gente não fizer, nós não vamos receber a nossa recompensa que vem de Deus. Aí todo Natal era presente, dia do pastor era presente, dia do aniversário do pastor era presente. Sabe por quê, irmão? Porque eu honrava o meu pastor presidente. Todo ano eu ia para São Paulo ver o meu pastor presidente, prestar contas e eu levava uma cesta de Natal. Um dia o celular do meu pastor quebrou. E eu fiquei sabendo, liguei para ele, falou, meu celular quebrou. Falei, quebrou, pastor? Ele falou, quebrou. Falei, tá bom. Fui para São Paulo, comprei um celular e dei para ele. Honra. É honrar, irmãos. E por honrar a vida sempre daqueles que estavam acima, Deus sempre me abençoou. Conheci aquela linda esposa que está ali, cantando na igreja. Somos cristãos há mais de 25 anos, eu há 29 anos, ela há 27 anos, pastor. E aí nós começamos a cantar no Ministério de Louvor, e um dia me chamaram para cantar num casamento. E eu fui e chamei ela. Ela mocinha ainda e tal. Aí eu fui, Dani, vamos cantar num casamento comigo? Música romântica, de amor, cristã. Ela falou, vamos. Meu irmão, depois que eu cantei com ela no casamento, aí eu cantei ela. Aí eu falei, eu vou aproveitar o embalo, né, gente? E aí Deus me abençoou. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.
Eu não estou encerrando esse assunto de honra aqui, mas eu quero fomentar você a ler mais sobre isso na sua casa. Tem um livro muito bom chamado A Recompensa da Honra. Leia esse livro. John Bevere. Tem um livro muito bom também que eu quero incentivar você que é obreiro, líder, Em Busca de Timóteo. Todo pastor precisa de um Timóteo na sua vida. Leia este livro. E depois que você ler esse livro, eu tenho certeza que você vai ser um obreiro melhor, vai ser um líder melhor, vai andar mais de braços dados com o teu pastor. Honre a Deus. Honre o sacrifício de Jesus. Seja um cristão que fala do Evangelho e que vive o Evangelho. Honre a Deus com as suas primícias, como disse aqui o pastor em Provérbios, capítulo de número 3. Honre Deus ministrando a palavra. Honre a Deus cuidando da sua casa. Honre a Deus cuidando da sua família. Honre a Deus no lugar onde você trabalha. Honre a Deus na igreja onde você congrega. Faça a diferença onde você estiver. Faça a diferença na sua cidade, amados. Honre a Deus. Saia daqui nessa noite com esse desejo de honrar a Deus. A Bíblia diz que Eli sofreu as consequências. A sua família não iria mais exercer o sacerdócio. E no versículo de número 36 a Bíblia diz, olha só o que Deus disse encerrando a história. Então, todos os que restarem da sua família, Eli, se curvarão diante dessa nova pessoa que eu vou levantar. Vocês vão mendigar dinheiro nas ruas, vão pedir alimento para as pessoas, vão pedir emprego, porque você me desonrou. Amém? Vamos adorar a Deus com uma canção. Essa canção chama-se Majestade Santa. E eu quero convidar você a adorar a Deus junto com a gente. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Declare mais uma vez, tu é honra. Tu é majestade santa, que darei eu a ti, que darei eu a ti, todos os teus benefícios, que darei eu a ti, teu amor e sacrifício, tudo que sou, tudo que tenho. Amado Deus, te entregarei o meu amor como oferta de honra, Senhor, e a gratidão do meu coração recebe agora uma aroma suave, meu reconcilio.
Majestade santa, e a gratidão do meu coração recebe agora um aroma suave, eu me consagro. Só a igreja tua. Aleluia. Teu é o louvor, majestade santa, tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor, teu é o domínio, majestade santa. Declare: majestade santa, 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 majestade santa. Majestade santa, a tua majestade é santa, Senhor. A tua majestade é santa, Pai. Existem reis por aí, reis que morrem, estão mortos, mas existe um rei, o Rei Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Mas esse mesmo rei, a tua palavra diz que um dia se levantará do seu trono de glória e virá buscar a tua igreja, virá buscar o teu povo, a tua noiva amada, Pai. Seja exaltado, seja glorificado o teu santo nome. Toda honra, toda glória e toda exaltação seja dado a ti, ó Pai, a ti, ó Deus, a ti, ó Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Tu é a honra, Senhor. Tu é a glória, ó Pai. Somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos amou. Obrigado, Deus, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Oh, Deus amado, eu quero orar nessa noite, Pai, por todos os casais que estão aqui, por todos os filhos, Deus. Ensina, Senhor, nós como filhos a honrar os nossos pais. Que nós possamos ser filhos que honram os pais. Os nossos pais dizerem: eu tenho um filho que me honra, o meu filho me honra, o meu filho me obedece. Se tem alguém aqui que tem sido rebelde com seus pais, ouça essa palavra nessa noite. Se torne um filho melhor, obedeça aos seus pais, ame os seus pais.
pais, aproveite a bênção de ter Ele por perto, se você o tem. Porque muitos estão chorando agora a ausência de não ter o seu pai presente, a ausência de não ter a sua mãe presente. Então honre os teus pais, honre o seu pai, honre a sua mãe. Você, marido, honre essa esposa que Deus colocou do seu lado. Pare de falar mal dela para outras pessoas. Pare de falar do seu marido, falar mal do seu marido para outras pessoas. Honre, que a unção de Deus, a honra de Deus, o tempo novo, o favor de Deus te alcance, meu irmão. O favor de Deus alcance a sua casa. Que Deus honre a sua família. Que Deus honre os seus filhos. Que você possa ser honrado onde você trabalha. Se você não tem sido o servo ou um colaborador que honra, a partir de hoje faça um propósito de servir onde você trabalha, como você serve o Senhor, o seu Deus. Dê um testemunho, deixe as pessoas verem Jesus em você onde você trabalha, sendo um colaborador que honra. Pare de chegar atrasado, pare de ficar faltando por qualquer motivo. Faça a diferença, honre o seu ministério. Se você tem feito a obra do Senhor relaxadamente, pare com isso. Porque o Senhor diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Faça com excelência. Se Deus te deu a oportunidade de honrar no ministério, honre o seu ministério. Honre o ministério que Deus colocou na sua vida. Não abandone, não pare. Continue. Continue. Honre os seus líderes. Honre a Deus. E você vai viver um tempo novo de Deus na sua vida. A minha oração é que você possa receber a recompensa da honra na sua vida, o favor de Deus sobre a sua casa, no nome de Jesus.